pessoal, aqui professora Windes Brazão Ferreira, PhD, no canal Science, que é o canal que trata da pós-graduação no Brasil, sem ter medo de dizer a verdade. Hoje, Sheila Luiz, eu vou tratar do tema que foi sugerido por você. Nós vamos falar sobre estudo, sobre esquemas, sobre leitura, como é que você pode realizar essas atividades tendo pouco tempo. Em geral, no Brasil, pessoas que estão na pós-graduação, elas trabalham. E aí, realmente fica muito pesado a carga da pós-graduação, de atividades acadêmicas, mais o trabalho que a pessoa realiza para poder viver no Brasil, não é? Então, hoje o tema é esse e a gente daqui a pouco está de volta. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações, ok? Até já! Olá, pessoal! De volta eu aqui para tratar do tema estudo, leituras e esquemas para quem tem pouco tempo. Você já está na pós-graduação, então o que acontece é que você trabalha ou tem outras atividades na sua vida pessoal e o seu tempo para as atividades acadêmicas é curto. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se organizar. E a gente vai falar disso, ok? Bom, então vamos lá. Pouco tempo, muita leitura e estudo. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, eu vou abordar o estudo relacionado especificamente às disciplinas, porque uma coisa, como eu já disse no vídeo passado, da semana passada, uma coisa é você ter que estudar voltado para a sua dissertação ou para a sua tese. A outra coisa são os estudos que você deve realizar para cumprir com as tarefas das disciplinas que você realiza no programa de pós-graduação. Então, tem algumas coisas muito importantes. A primeira delas é o seguinte: não assuma mais de 3 disciplinas. Se você não tem muito tempo, tem pouquíssimo tempo, é melhor você ficar com 2 disciplinas. Isso se você tem condições de estender um pouco mais o seu mestrado ou seu doutorado, ou seja, usar aquele período de 1 ano extra que você pode, né, solicitar, que é a expansão do prazo para defesa. Então, por que no máximo 3? Porque a carga de leitura e de trabalhos a ser realizado em cada semestre é muito grande. Bom, vamos supor que você tem 3 disciplinas. O que você vai fazer? Você vai estudar cada disciplina em um dia diferente. E olha, gente, um detalhe super importante, sabe o que é? Não deixa acumular estudo, trabalho e tarefas que você precisa realizar. Porque se você deixar, no final do semestre, fica praticamente impossível você realizar suas atividades de uma maneira apropriada, com qualidade, pelo menos alguma qualidade acadêmica que se espera que o estudante tenha. Se você se dispôs a fazer um mestrado ou um doutorado, você tem que alocar tempo para fazer isso. Porque ser pesquisador, ser pesquisadora demanda muito estudo. Então, não deixe acumular. Eu acredito que você está ouvindo uma musiquinha aqui no fundo do vídeo. Por que eu coloquei essa música hoje? Exatamente para te lembrar que há no YouTube músicas que são músicas específicas para estudo, músicas para concentração, música para te manter relaxado e não ansioso, música para você trabalhar o seu foco. Essas músicas, elas têm sons e instrumentos que oferecem, que enviam para o seu cérebro ondas específicas necessárias para o estudo. Então, sempre procure acionar uma dessas músicas para que você possa ter uma produção mais efetiva, né? Professor, e se eu estiver cansada? Eu chego em casa super exausto do trabalho e pego um trânsito e demoro 1 hora e tanta.
olha, não vai estudar, não adianta. Porque se você se propor a ler, o que vai acontecer é que você vai perder tempo e vai ficar extremamente aborrecido. Então, faça o seguinte, chega na sua casa, jante, tome um banho quente, troque de roupa, ou frio, né, se for no Nordeste, troque de roupa, coloque uma roupa fresca, uma roupa confortável, deite e durma meia hora, 1 hora no máximo, ok? Vamos dizer que você chegou em casa às 7h30 da noite, eu estou colocando um tempo razoável, né? Então, você chegou em casa às 7h30 da noite, se organize para ter feito tudo isso até 8h30, durma, descanse e depois você acorda, senta e começa a estudar. Bem, fundamental, não vá estudar deitado na cama, porque isso não é uma postura física e neurológica que te ajude a estudar. Você, na verdade, vai relaxar e vai ficar com muito sono e certamente vai dormir em cima do material que você está lendo. E não é esse o objetivo, né? Bom, vamos falar agora das leituras. Primeiro, você vai fazer um levantamento bibliográfico. Para cada disciplina, os seus professores e professoras, eles vão indicar materiais para vocês lerem ou para vocês buscarem como um levantamento bibliográfico. Então, pode ser que você tenha que trabalhar com livros, o que hoje não é muito comum, porque é muito adotado a leitura de artigos produzidos, publicados em revistas científicas brasileiras ou internacionais. Então, vamos imaginar aqui que você vai ler artigos ou que você vai ler alguns capítulos de livro, ok? Porque não é sempre que você lê o livro inteiro. Então, vamos primeiro falar de um livro. Primeira coisa que você vai ler num livro, qualquer que seja, você vai ler o prefácio ou prólogo. Por quê? Porque ali você vai encontrar todo o tom do livro. Você vai encontrar informações sobre cada capítulo, você vai encontrar comentários que são feitos pelo autor do prefácio ou prólogo. Você vai se situar. E você, inclusive, a partir disso, vai poder decidir, olha, essa parte é importante para o que eu tenho que fazer, que é a sua tarefa para determinada disciplina. Leia também cuidadosamente um índice ou do sumário do livro. Vá ler o título dos capítulos, vá saber como que esses capítulos se estruturam, como eles estão articulados, verifique quais são os mais relevantes para você. Se por um acaso óbvio, um professor ou professora pedir para você escrever alguma coisa a partir da leitura de um livro inteiro, vamos supor que trate de paz nas escolas e você tiver que ler o livro inteiro, então ainda assim você vai ler isso para mais ou menos situar-se em relação ao que você pretende adotar como foco do seu trabalho, ok? Bom, então livro, você vai fazer isso. Artigo, você vai ler, claro, que o título e o resumo. Isso é muito importante. As pessoas acham que pular essas partes é necessário. Não, de forma nenhuma, porque essas partes, elas são partes que te introduzem no universo do que foi elaborado por aquele autor ou autora. Então, você precisa saber o que essa pessoa está lhe oferecendo naquele texto. Bem, aí você vai fazer o quê? Depois que você se situou no universo, vamos dizer, introdutório do material que você vai ler, você vai fazer uma primeira leitura. No caso de um artigo, você deve fazer uma primeira leitura e levar entre 1 e 2 horas. Um artigo científico, hoje, com muita frequência, ele tem no máximo 12 a 15 páginas. Por quê? Porque há uma tendência para tornar os artigos científicos mais enxutos. Mas há situações em que você encontra artigos científicos com um número maior de páginas. Então, eu estou dando entre 1 e 2 horas. Nossa, professora, pouquíssimo tempo, não vou conseguir ler em 2 horas. Olha, veja só.
O que significa essa primeira leitura? Essa primeira leitura de um artigo é para te colocar no universo daquele conhecimento. Porque um artigo científico, com certeza, para você, principalmente que está no mestrado, é uma leitura nova. Então, o que você vai fazer? Você vai ler o artigo inteiro, sem parar, sem fazer anotações num caderno, sem fazer análises ou comentários. Você vai simplesmente ler tudo e vai se situar do início ao fim do artigo. E vai, sim, fazer algumas anotações no próprio artigo. Você pode sublinhar, você pode colocar uma estrela, você pode criar um código muito interessante, você pode usar um triângulo para representar um conceito, você pode usar uma estrela para representar um pequeno texto do autor que você acha que pode ser usado como uma citação, você pode usar um quadrado para registrar que ele está falando, por exemplo, de metodologia da pesquisa, enfim. Você vai definir uma legenda, crie uma legenda para você desde o início do seu estudo, porque essa legenda, ao longo do tempo, conforme você vai lendo muitos materiais, você vai se situando muito melhor, é mais rápido para você identificar onde estão os elementos chaves. Bem, então fez essa primeira leitura, fez as suas pequenas anotações no lado do texto ou sublinhou o texto de alguma forma, você vai descansar e aí, se esse foi o tempo suficiente para você naquele dia, você simplesmente deixa. Se você tiver mais tempo, se você acha que tem condições de ler mais um pouco, aí você vai começar uma segunda leitura. Nossa, professora, 2 leituras do mesmo artigo. Gente, com certeza. Não adianta a gente fingir que na pós-graduação você não tem que fazer isso. Tem que fazer. Isso é uma parte fundamental da nossa formação científica, da preparação para elaborar artigos científicos, para fazer a sua tese, a sua dissertação. Não adianta. Nós precisamos de muitas horas de leitura, sim, porque só assim que o nosso conhecimento na nossa área de atuação, ele vai se expandir. Só assim que você vai se tornar um especialista, só assim que você vai ter condições de concorrer a um concurso, por exemplo, para trabalhar numa universidade. Bem, então, quando você for fazer a segunda leitura, aí começa realmente a tarefa, que não é mais de leitura, mas é de estudo daquele material, ok? Você vai fazer o quê? Você vai ler de novo todo o material, inclusive vai passar os olhos novamente na introdução ou no resumo do artigo. E você, então, vai começar a levantar neste material os elementos chaves para o que quer que você vá produzir em termos de trabalho. Veja o que eu estou dizendo, vou repetir. Você vai levantar, retirar, identificar neste material que você agora está estudando na segunda leitura, os elementos chaves que você vai precisar para elaborar o seu trabalho acadêmico de determinada disciplina. Ou seja, você não vai ler a troco de nada. Você vai ler com um objetivo específico, com um foco específico. Então, aí você precisa, eu pessoalmente, com quase 40 anos de atividade, eu ainda uso um caderno. Eu gosto de caderno. Mas você pode fazer no seu computador, ou você pode fazer no seu tablet, ou você pode fazer fichas. Ah, professora, por que fichas? As fichas, elas te dão elementos pontuais. Você pode utilizar, pode parecer bobagem no século XXI, né, no mundo da tecnologia, mas eles são eficientes porque te dá um tempo de pensamento e você sabe exatamente onde encontrar o quê. Então, o que você pode fazer? Se você tiver dinheiro, você pode comprar isso pronto. Se você não tiver dinheiro, você monta, bem baratinho. Você pega uma caixa de sapato pequena e compra aquelas fichinhas
compra um pacotinho com 100 fichas na papelaria. E não se esqueça sempre de ter os sticks coloridos, que eles são super úteis, porque eles também servem como legenda. Você vai usar o stick verde para um conceito, você vai usar o stick azul para uma citação que você acha relevante, uma parte do texto que é relevante. Você vai utilizar o stick amarelo para uma parte do texto em que o autor fala alguma coisa que você acha que é polêmico, que não bate bem com aquilo que você já estudou, enfim. O que você vai colocar nessas fichas? Você vai colocar o nome do autor, então lembre-se que aí você já vai aprender como usar a ABNT, ok? São as normas técnicas para elaboração de trabalho científico, você tem que ter isso em mãos. Bem, e no YouTube tem milhões de vídeos sobre isso, mas lembre que elas são regularmente atualizadas, né? Então, você vai escrever o nome do autor, começando pelo sobrenome, vai colocar o título do material, do artigo, do livro ou do artigo, vai escrever o ano em que foi publicado. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, as citações que você acha que você vai utilizar. Você vai colocar insights que você teve. Você vai colocar tópicos que você acha relevante ou algum outro autor que ele menciona um clássico, por exemplo, e você fala, não, eu tenho que ler esse material. Por exemplo, na área de psicologia, um clássico seria Freud, seria Carl Rogers, seria autores que são autores consagrados como os grandes autores, os grandes nomes, né, com reconhecimento da comunidade científica em determinadas áreas de conhecimento. Por exemplo, na minha área de conhecimento, um grande nome, professora Rosita Edler, que é um grande nome da educação especial e da educação inclusiva. Nessa segunda leitura, você vai fazer mais anotações, você vai sublinhar ou marcar o texto com as cores que são daquelas canetas marcadoras, você vai identificar elementos relevantes. E uma coisa muito importante que você precisa fazer nessa segunda leitura de artigos é aprender sobre as metodologias de pesquisas utilizadas pelos autores, ok? Geralmente, gente, artigos científicos são artigos que são resultados de pesquisa, mas claro que há também ensaios que o autor não precisa necessariamente ter feito uma pesquisa, mas escreveu e discorreu e analisou sobre alguma questão relevante. No caso de livros, inevitavelmente, dependendo do trabalho e do tamanho do livro, você vai precisar o quê? Você vai precisar alocar um tempo para ler o livro. E no caso do livro, você não vai fazer 2 leituras, como seria o caso de um artigo. Você vai ler o livro e o que eu sugiro para você, comece a treinar as leituras por meio dos artigos, que são menores, você vai ganhar experiência nesse processo e depois você parte para algum livro que você precise ler e aí imediatamente você já faz todo esse caminho da legenda, dos sticks, das marcações, o livro. Ele é constituído geralmente por capítulos, então você vai fazer os seus estudos por capítulos. Como é que você faz isso? Você estabelece um prazo e faça a leitura de um capítulo por dia ou por semana, de acordo com o tempo que você tem, de forma que você consiga ler o livro inteiro. Gente, não pense que se você não leu, você consegue enganar o seu professor ou sua professora. Não consegue. Mas independentemente de você conseguir ou não, o prejuízo é só seu. Então, pense com calma. Uma dica, a última para vocês, super importante, é o seguinte. Conforme você estiver lendo artigos, preste atenção na linguagem que é utilizada nos artigos, nos verbos que são utilizados nos artigos, nas estruturas de apresentação do artigo. É importantíssimo
que você atente para essa forma de elaboração do artigo científico, que é um tema que a gente vai tratar aqui num dos nossos vídeos, mas você precisa já ficar ligado nesses elementos formais da produção científica, porque vai te ajudar a utilizá-los quando você for escrever os seus próprios artigos, ok? Bom, nessa semana eu estou me programando para fazer uma live e nessa live eu vou tratar de levantamento bibliográfico, que eu acho que é um tema super importante para ser discutido interativamente, com a sua participação, as suas perguntas, porque realmente parece fácil, mas não é fácil e não é simples, porque demanda muito tempo para você selecionar os materiais que são apropriados para o seu projeto de pesquisa, ok? Bem, eu espero que esse vídeo seja bom para você, que vai te ajudar a se organizar. Me mande informações sobre como que você usou essas orientações na sua vida pessoal, na sua atividade acadêmica de estudo. E não se esqueça de clicar, curtir ou não curtir, de se inscrever se você ainda não está inscrito, de compartilhar com seus colegas do canal Science e principalmente de mandar para mim suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, ok? Então eu paro por aqui, namastê e até breve.